Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vai começar o Paulistão 2024, o campeonato estadual que reúne grandes clubes e que mobiliza grandes torcidas espalhadas por todo o país. E você vai acompanhar os jogos do Paulistão pela Record com exclusividade na TV aberta. Para garantir uma cobertura de qualidade, a Record reuniu uma equipe de primeira. Na narração, Oliveira Andrade. Comentários serão de Walter Casagrande. Para analisar a arbitragem, Sálvio Espíndola. E na reportagem, Bruno Lohans, Alexandre Oliveira, Bruno Piscinato, Jean Brandão e Janice de Castro. Além da participação sempre marcante de Márcio Canuto. E eu estou aqui hoje com dois dos integrantes dessa equipe para conversar sobre o que podemos esperar desse campeonato. Primeiro, quero dar as boas-vindas a Walter Casagrande. Bem-vindo, casal, ao nosso podcast. Fala, Celso, beleza? Prazer conversar com você. Estou bastante entusiasmado, empolgado para esse Campeonato Paulista. E estou um pouco ansioso para a estreia, né? Toda estreia tem friozinho na barriga. Eu estou com ele já essa semana toda. Quem nos acompanha também é um recém-chegado que vai nos ajudar a saber tudo dos clubes paulistas. Bem-vindo, Ale Oliveira. Fala, Celso, prazer falar contigo. Tô que nem o Casa, ansioso e com saudade de bola rolando, né? Vamos lá, então, vamos botar a bola para rolar. Casagrande, eu queria começar te ouvindo sobre a experiência de quem jogou várias vezes o Campeonato Paulista. O que diferencia o Paulistão de outros campeonatos? Cara, assim, eu sou um pouco suspeito em falar sobre o Campeonato Paulista, porque eu sou paulistano, né? Acompanhei o Campeonato Paulista desde garoto. Meu pai me levou pela primeira vez no estádio para ver Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge. O primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Então pensa, ele me levou para ver o Ado e o Rivelino, que tinham acabado de ser tricampeão. Então eu acompanhei de garoto muito o Campeonato Paulista. Depois joguei categorias de base, né, preliminar, mas quando eu voltei para o Corinthians em 82, foi muito marcante, porque a democracia corintiana estava iniciando, era o Campeonato Paulista, primeiro Campeonato Paulista profissional que eu estava jogando, e nós fomos campeões e eu fui o artilheiro do campeonato. Então, para mim, o pacote é muito maior do que simplesmente eu ter jogado o Campeonato Paulista, ter ganho, ter perdido, né? Isso daí eu acho que é a coisa menor. Para mim, o que pesa mais é a minha visão de garoto, minha visão de torcedor, de encantamento de ir no estádio e começar a ver aqueles grandes jogadores disputando um campeonato tão importante. Eu acho o Campeonato Paulista o mais difícil do país, porque não pelos grandes, porque todos os estados, os grandes são bons times, né? Os times grandes de cada estado são bons times, mas os times do interior de São Paulo, eles são mais potentes do que a maioria dos times menores dos outros estados. Tem mais poder aquisitivo, tem uma força, compete, e muitas vezes, aqui em São Paulo, acontece surpresas mesmo, de um time chegar na final, um time do interior ou um time do ABC, como foi Água Santa, e ninguém esperar. Isso me encanta no Campeonato Paulista. Ale, e você como repórter, Ale, como é que você vê a importância de torcidas de cidades menores terem a chance de ver seus clubes nas suas cidades disputando com equipes de projeção nacional? Isso é maravilhoso, né, Celso? Eu lembro quando eu era garoto, né, a movimentação que tinha na cidade, na região, porque vira um turismo esportivo, né, para aquela cidade, para aquela região. Eu nasci em Avaré, morava em Avaré e assisti aos jogos das equipes grandes do São Paulo em Jaú, que era a cidade mais próxima e que tinha o 15 de Jaú. Aí tem esse turismo esportivo relacionado ao futebol que movimenta a região. E tem a questão econômica para os times, né? Porque você movimenta a economia dos clubes pequenos e consegue ter essa força, esse poder aí para poder competir, né? Claro, limitante, não tão igual, mas pode encarar os times grandes de São Paulo. E tem a questão da vitrine para os atletas, né? Porque ainda assim os atletas que jogam nas equipes menores enxerga o Campeonato Paulista como vitrine para projeção nacional, para conseguir fazer uma carreira, ir para um grande clube. Então, até por isso, né, para ser o jogo da vida, muitas vezes, para esses atletas, o Campeonato Paulista é tão competitivo. Agora, nos campeonatos regionais, início da temporada do futebol brasileiro, que estreiam aí as novas contratações, né? O que vocês acharam das contratações dos clubes? Quem se reforçou melhor? Olha, assim, são diferentes, né? Por exemplo, o Palmeiras é o bicampeão paulista, é o bicampeão brasileiro, ganhou tudo nos últimos 3 anos e faz contratações pontuais para reforçar o elenco,
para dar alternativas táticas para o Abel, né? Já faz uns 2 anos ou mais, até que não chega uma contratação de grande impacto no Palmeiras. E essa é uma incompatibilidade que o torcedor palmeirense tem um pouco com a Leila Pereira, que é a presidente. Mas eu vejo o trabalho dela e do Abel perfeito. O que você vai... Se o Abel vê que talvez um grande jogador vai criar um pouco de vaidade dentro do grupo, ele prefere jogadores de um nível parecido ou um pouco abaixo ou um pouco melhor, mas que faça funções diferentes, que ele possa montar o time. O Santos está reformulando, né? O objetivo do Santos é voltar para a Série A do Brasileiro, né? Então ele está montando um time muito experiente, né, com alguns jovens, mas de peso de experiência mesmo. Gil, Juliano, enfim, caras que são rodados, mas que nunca jogaram a Série B do Brasileiro, mas que num Campeonato Paulista vai fazer diferença na competição nos clássicos, principalmente. O Corinthians é uma incógnita, né? O Corinthians faz um jogo de prometer grandes craques e depois contrata jogadores que são bons também. Acredito que possa formar uma grande equipe, mas são todas apostas, né? E o São Paulo está se movimentando ali. Eu acho que a maior contratação do São Paulo foi renovar com o Lucas, né? O Lucas foi o cara que mexeu no São Paulo na parte tática. Perdeu o treinador, mas trouxe outro rapidamente, jovem, iniciante. Então eu vejo que o movimento dos times grandes de São Paulo estão sendo bem feitos de acordo com a necessidade de cada um. O mais necessitado é o Santos, e é aquele que contratou mais. Casão e Ale, nós falamos de reforços, mas o campeonato estadual é oportunidade também para o surgimento de novos talentos, né? Claro, o Campeonato Paulista sempre foi um campeonato que revela jogadores. Anteriormente, dos anos 90 para trás, o celeiro do futebol brasileiro sempre se falou que era o interior de São Paulo. Se destacava num Campeonato Paulista jogando por um time do interior, e no outro ano já estava numa grande equipe, sendo jovem e tentando se revelar ainda mais, né? Ter uma constância, uma sequência de jogos. Então eu acho que o Paulista sempre foi um campeonato que, não só no interior, mas os grandes clubes revelam jogadores importantes. Eu só queria falar uma coisa das contratações, que quando o Ale falou, me veio um negócio na cabeça. A diferença das contratações. O Palmeiras contrata taticamente. E os outros times, eles estão contratando tecnicamente, para melhorar a parte técnica do time deles. E o Palmeiras contrata taticamente, que o Abel é muito forte taticamente. Então, o Abel, ele não vê tanta necessidade de contratar um jogador super craque, fora de série. Ele vê a necessidade de contratar jogadores que ele consiga mexer taticamente na equipe dele. Então, é uma visão diferente o Palmeiras. O Palmeiras tem uma visão diferente de contratação. É mais visando as alternativas táticas do Abel. Falando de Palmeiras, o principal reforço do clube foi a renovação com o técnico Abel Ferreira. A volta de Dudu, depois de tanto tempo afastado, vai mexer muito com o time? Deve mexer, né? Porque o Endrick estava jogando na posição dele, e vai ser difícil tirar o Endrick de lá. Não sei o que o Casão acha, mas acho difícil. É o grande jogador aí, a grande promessa do futebol brasileiro dos últimos anos. Mas a questão do Dudu é que ele tem cara de Palmeiras, né? A torcida é apaixonada por ele, taticamente ele pode jogar até do outro lado, né? Ele vinha jogando pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. É um jogador muito útil e é um cara que entendeu o que é ser Palmeiras, né? Então, claramente vai ter que mexer mais uma vez o Abel, mas aquela dor de cabeça perfeita que todo técnico gostaria de ter. O Corinthians, além de nova diretoria, passou por uma renovação no elenco, né? E tem Mano Menezes no comando. Ganhar o Paulistão seria aí um impulso para esse novo Corinthians, Casal? Claro, o Corinthians vem de uma temporada péssima. Vem de uma gestão, na minha visão, a pior da história do Corinthians, do Willian Monteiro Alves e a turma dele. Eles venderam diversos jovens talentosos, promissores a preço de banana. Tanto que eles agora estão reforçando rivais. O Vasco trouxe o Adson e o João Vitor, o Inter pegou o Robert Renan, que é da pré-olímpica. Então o Augusto pegou uma terra arrasada, na minha visão. Psicológica, uma terra arrasada psicológica, física, técnica e tática. E está tentando reforçar. O erro que eu vejo nesse início de gestão é prometer ou então deixar público intenções que não tem certeza que vai conseguir fazer, como foi Gabriel, Borré, que acabou indo para o Internacional, se falou em Di Maria, se falou em Marcos Leonardo, né? Se falou em vários jogadores que na realidade não conseguiram trazer nenhum desses. E trouxe outros jogadores que são bons jogadores,
né? Ser de Copa do Mundo, inclusive, mas que são apostas no Corinthians, são apostas. A cobrança vai ser muito grande. Trouxe o Garro, né? Rodrigo Garro, se eu não me engano, que era do Racing, né? Ou do Talheres. Um meia que chega com o apelido de El Mago, ok? Argentino com El Mago. Aí você vai ver o currículo, ele nunca jogou na seleção argentina e já tem 27, 28 anos. Então, eu fico com o pé atrás, assim, quando chegou o Matias Rojas, era o Maradona do Paraguai. E todo mundo viu o que aconteceu com o rendimento do Matias Rojas. Depois tentou processar o Corinthians e tudo mais. Agora o Corinthians vai ter os dois. Então, esses caras, eles são uma aposta. Eles precisam provar realmente aquilo que o Corinthians necessita. Os dois foram contratados, o Matias Rojas foi para dividir a criatividade com o Renato Augusto na época. O Renato era muito sacrificado em ser o líder técnico da equipe. E o Matias Rojas veio para isso e não conseguiu. Não foi aquilo. Nada. E o Garro chega com a mesma função, só que não tem mais o Renato Augusto. Agora, a bomba é na mão do Garro. Ele terá que dividir, caso o Matias Rojas fique, essa questão de criatividade. Para mim, são ótimas contratações, quero deixar assim claro, ótimas contratações. Mas também, na minha visão, são todas apostas. Todas apostas. O Corinthians não contratou um jogador que você fala assim, chegou, é titular e vai ser o novo ídolo do time. Não tem essa contratação. Os caras podem se transformar em grandes ídolos. O São Paulo perdeu para a seleção brasileira um técnico que já era muito querido pela torcida, né? Mas recebeu aí o Thiago Carpini, técnico jovem, bem avaliado, que levou o Água Santa à disputa do título do Paulistão 2023 e derrubou o São Paulo nessa corrida, né? Isso pode favorecer o tricolor? Pode, claro que pode. Assim, é um técnico muito bom, assim, com trabalhos que chamaram a atenção. O Água Santa chegou à final do Campeonato Paulista do ano passado, venceu a primeira partida do Palmeiras e abriu os olhos do mundo. Aí o Carpini foi para o Juventude estava na zona de rebaixamento da Série B e levou o time até a classificação lá nas primeiras colocações. A questão é se ele vai se assustar ou não com o tamanho de São Paulo, porque é a grande chance, é a grande primeira oportunidade que ele vai ter na vida. Ele é jovem, tem aí perto de 40 anos, mas é um técnico promissor. Tudo vai depender de como ele vai agarrar essa oportunidade, porque, né, evidentemente tem uma diferença absurda do Água Santa para o São Paulo. Mas, assim, a aposta foi feita sabendo que é um técnico que pode trazer frutos sim para o São Paulo. Agora, no ano passado, o Água Santa foi aí a surpresa do campeonato. Este ano, vocês veem algum clube com chance de surpreender os grandes e até disputar o título do Paulistão? Em outras palavras, eu sei que é crítico você apontar o favorito ao título em São Paulo, mas quais são os times que vêm para brigar de verdade? Então, eu acho que nem dá para achar mais de time pequeno, né, que pode brigar, que é um time do interior, que é o Bragantino, que ele já tem investimento de time grande, já fez uma belíssima Série A, tá beliscando, tá chegando cada vez mais perto e mais longe dos campeonatos. Eu acho que é o grande time, né, que pode incomodar todo mundo. Inclusive está no grupo do Corinthians aí, junto com o Mirassol, que é um time muito regular nos campeonatos paulistas. Então o grupo do Corinthians é bem difícil. E o favorito para mim é o Palmeiras, que é um time pronto, né? Tá à frente, já tem um caminho traçado. E é um ano importante para o Palmeiras, porque se ganhar esse ano, vai ser um tricampeonato consecutivo, tricampeão paulista, coisa que não acontece desde 1924, 34 a 90 anos, quando ainda era Palestra Itália. Então, assim, pode entrar para a história ainda o Palmeiras, né? O Abel pode escrever mais um capítulo na história dele do clube que ele está dirigindo já há 3 anos e pode, inclusive, ser recordista de longevidade no Palmeiras. Se ele renovou o contrato até 2025, se ele cumprir esse ano, ele já passa o Oswaldo Brandão, que ficou 4 anos no clube. É isso mesmo, o favorito é o Palmeiras. Tem que ver qual vai ser a estratégia do Abel, se ele vai começar a primeira fase com um time mais mesclado ou um time reserva totalmente, só colocar os titulares dos clássicos, né? Ou se ele vai entrar com força máxima buscando essa história mesmo que o Ale falou, ser tricampeão. Eu só queria falar uma coisa sobre o campeonato que me veio na minha cabeça, né? Eu quero convidar as pessoas a acompanharem o Campeonato Paulista. Não só pela importância do Campeonato Paulista, como futebol, porque para mim ele é mais do que isso, né? Eu tenho uma visão romântica sobre o Campeonato Paulista, eu tenho uma ligação emocional com o Campeonato Paulista. Então, o convite que eu faço é nesse sentido. As pessoas de São Paulo, paulistanos, paulistas, que sempre acompanharam o campeonato pela vida toda, desde garoto e tal, tem esse olhar romântico como eu tenho. E tem ligação emocional como eu tenho. Então, é uma coisa especial para mim.
voltar a comentar o Campeonato Paulista, voltar à TV, a convite da Record, para comentar o Campeonato Paulista. Talvez não fosse tão impactante para mim se fosse outro campeonato, eu voltasse a comentar outro campeonato, porque aí seria um campeonato, eu teria uma visão mesmo profissional só, sem uma ligação emocional, mas o Paulista para mim significa grande parte da minha vida, como garoto e como jogador de futebol. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do comentarista da Record no Paulistão 2024, Walter Casagrande. Obrigado, Casão. Obrigado, Celso. Falou, Ale, a gente vai se ver por aí. E agradeço também a participação do repórter Alexandre Oliveira. O Ale, obrigado, Ale. Sempre um prazer estar com o Casa aí, também te conhecer, Celso. E se precisar, é só me chamar que eu venho. Adorei, hein? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.